mais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, e costuraram olhos de figueira e fizeram cintas para si. Só até aqui, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós estamos em Tua presença, pedimos a Ti o perdão e a Tua misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, por esta palavra. Fala conosco, Senhor, dá a cada um de nós o entendimento do Teu Espírito Santo, para que assim possamos sair daqui, ó Deus, Senhor, com a percepção, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Abençoa, cura, liberta, transforma, restaura. Faça-se a Tua vontade e o Teu querer, ó grande Deus. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui, compartilhar algo com a igreja para que possamos compreender esta palavra. O título é A Queda. Todos nós já ouvimos falar sobre Adão e Eva. E nós ouvimos falar também sobre algumas ordenanças que Deus havia lhe dado, né? Sobre a intimidade que Adão tinha com o Senhor, de caminhar pelo jardim do Éden ali e catalogar o nome dos animais. Todos os dias o Senhor se apresentava para ele na viração do dia, no final do dia ali, e eles caminhavam, e ele tinha um particular com o Senhor, caminhando, andando. Só que a serpente, ela é astuta. Preste muita atenção, tá? Por favor. Principalmente as mulheres, que é a grande maioria aqui é as mulheres. Deve ter 4, 5 homens. O resto é tudo mulher, né? E meio, 5 homens e meio, né? Vou ler lá no fundo. O resto é tudo mulher. E essa palavra, ela fala muito forte conosco, amém? Mas eu quero que as mulheres se atentem muito ao que eu vou estar ministrando aqui. A serpente, mais astuta que todos os animais, ela vai ali em Eva e ela começa a influenciar Eva. Quando nós olhamos que a mulher, ela é auxiliadora do seu esposo, essa auxiliadora, ela tem um poder de influência para o seu marido muito forte. Amém? Presta atenção numa coisa. É muito difícil eu ver alguém falando assim, ó, um homem falando assim: pastor, eu vou mudar de igreja e a esposa vai vir junto comigo, né? A grande maioria das situações que eu pego assim, a minha mulher vai mudar de igreja e eu vou junto com ela. Porque o poder de influência da mulher sobre o seu esposo, ele é muito forte. Que é uma coisa que não deveria ser assim. Amém? Tá todo mundo me ouvindo? Diga amém. O homem,
O homem, ele tem que assumir o seu papel de sacerdote real dentro da sua casa. Amém? Não deve haver trocas de papéis, de valores, de posições. Cada um deve saber o seu lugar. Amém? Eu não quero fazer uma pregação machista aqui não, pelo amor de Deus. Tá? Eu quero que as mulheres entendam perfeitamente. A serpente vai ali e zum, começa a falar para ela. É verdade que não é para comer? Por que às vezes nós sabemos da verdade, do que é certo, e sabemos que se a gente fizer ali o que é errado, desagrada a Deus, mas mesmo assim a gente pende para fazer o errado? Você já viu que doideira? Jesus falou, não pode comer. E mesmo assim ela desobedeceu, porque a serpente foi ali no ouvido dela, fez menção para ela olhar. Você presta atenção que ela fala assim, é verdade que não pode comer? Aí ela falou, não, posso comer. Eu só não posso comer daquela que está no meio do jardim. Ela já olhou para onde não devia olhar. E às vezes, o primeiro pecado da nossa desobediência é olhar o que nós não devemos olhar. Porque a gente sabe que é pecado e a gente quer olhar. Por que a gente sabe que é pecado e a gente quer espiar com os nossos olhos? Aquilo que não agrada a Deus. Qual é a grande perdição do momento hoje em dia? É o quê? Não tem... Vem aqui, Jonathan, faz favor. Cadê o celular? Tá aqui. Dá essa capinha. Vamos fazer. Alguém tá com o celular fácil? Daqui, pega isso daí. Obrigado, fica aqui. Essa daqui é a grande perdição do momento, é ou não é? Isso daqui é a grande perdição do momento. Quanto tempo da nossa vida ou do nosso dia a gente passa assim, ó, olhando para ele? Os nossos olhos estão fixos nele. Às vezes vendo bobeira, às vezes vendo coisas que não edificam em nada, às vezes vendo coisas que edificam. Mas a própria Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes, diz assim: o que olha para as nuvens nunca cegará, mas o que olha para o vento, ele nunca semeará. Ele não vai colher nada. Ele não vai colher nada. Mas se os olhos deles estão fixos no Senhor, aí é diferente. Ela olhou para onde não devia olhar. O poder da serpente de influenciar a Eva foi muito forte. E fez com que ela olhasse para a árvore no meio do jardim. E ainda ela explicou, falou, não. Ela olhou onde não devia olhar. Ela ouviu o que não devia ouvir. Falou, não. Se você comer... Jesus estava falando de uma morte, o quê? Que morte é essa que Jesus falava? Certamente se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ali, você morrerá. Que morte é essa? Era carnal? Era física? Era uma morte espiritual. Era um laço de intimidade com o Senhor. E às vezes nós não percebemos, mas a gente acaba entrando nessa onda, a qual o inimigo ele vai tirando nossos olhos do Senhor e vai colocando os nossos focos nas coisas da terra. O que eu preguei aqui falando de Pedro? Jesus entra no barco e fala aqui, afasta um pouco da terra. E às vezes nós estamos tão ligados a isso que a gente não percebe que uma morte espiritual está batendo a porta da nossa vida. E quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja sem perceber, porque os seus olhos estão olhando para onde Satanás quer que você olhe. O seu ouvido está ouvindo aquilo que Satanás quer que você ouça. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. O Senhor lhe dá uma ordenança para o rei Saul. Fala que você não deve pegar dos despojos e tal. A Bíblia diz que o Senhor
ficou chateado com Saul, ele desagradou a Deus, ele desobedeceu a Deus, e por isso o Espírito de Deus se ausentou de Saul, por causa da desobediência. É grave quando nós desobedecemos a Deus. Há uma consequência de morte. Livro de Jonas. Deus dá uma ordem para Jonas. Você vai lá, vai pagar a sua passagem, você vai lá para Nínive. E ele faz o quê? O contrário da vontade do Senhor. Ele desce a Jope, ele paga uma passagem, ele vai para Tarsis. Ele vai para um local totalmente contrário. E o que é que sobrevém sobre Jonas? Tempestade. Vai parar no ventre do peixe. Olha o peso da desobediência, igreja. Temos que tomar cuidado. Quando você desobedece ao que eu falei, beleza. Mas desobedecer a Deus. Hoje em dia as pessoas têm mais medo de desobedecer ao pastor do que a Deus. É grave. Eu estou falando que você tem que me desrespeitar a mim, não, que sou o pastor, seu pastor. Não. Mas eu estou falando, meu irmão, se você não obedece a Deus, não adianta obedecer para mim. Seja obediente à voz de Deus. Livro de Atos vai falar de duas pessoas, um casal, Ananias e Safira. Eles mentiram, eles pegaram uma parte da herança, do dinheiro, eles enganaram e falaram que estavam dando de dízimo, de oferta, mas estavam passando a mão na metade. E quando chegaram diante do profeta, ele foi e falou: mas cadê o restante? Ananias mentiu e caiu duro e morreu imediatamente. Depois, na sequência, veio a sua esposa com a mesma coisa, mentiu e morreu e caiu dura na frente do altar. É o preço da desobediência. Nós estamos tão acostumados, o mundo está tão mecânico para acostumar que a gente tenha mais medo do homem do que de Deus. Eu não estou querendo denegrir a minha própria imagem, não, meu irmão, mas tem gente que tem mais medo de mim do que de Deus. E tem gente que não tem medo nem de mim, nem de Deus, nem de ninguém. Ah, mas aquele é o santo homem de Deus. Meu irmão, você precisa ter medo de Deus. Você precisa ter medo de desobedecer a Deus, de não fazer a vontade e o querer de Deus, de desagradar o Senhor. Essa enfermidade de endeusarmos homens dentro da igreja, isso tem que acabar, isso tem que morrer. Isso não é uma coisa que tem aqui dentro, graças a Deus, não é rotineiro, isso não acontece. Mas, meu irmão, toda honra, toda glória, toda adoração tem que ser dado exclusivamente a Ele. Ele é digno de honra e glória. Perdemos o medo e desobedecemos a Deus com frequência. E é uma morte chegando em nossas vidas. E nós precisamos despertar. Desperta, ó tu que dorme, o Senhor te iluminará. Aprenda com a voz de Deus. Ela fala que certamente ela não vai morrer para Eva. Mas se ela comer, ela vai compreender o bem e o mal. Igual quem? Igual Deus. Ela sabia que ela ia se igualar a Deus. Não dá. Ninguém pode se igualar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa minha pregação está meio fora. Mas às vezes a gente liga o YouTube ali e vê homens querendo se igualar a Deus, sim ou não? Isso é doído, né? Pessoas que têm dinheiro, condição financeira, e por causa do seu dinheiro se acha Deus.
Pessoas que têm uma sabedoria tremenda e por causa da sua sabedoria se acha Deus. Pessoas que têm um cargo na empresa e por causa do cargo se acha um Deus. Ei, meu irmão. Quando o único anjo tentou sentar no seu trono, tentou se igualar com ele, foi expulso do céu. Ele e a terça parte. Nós temos que tomar cuidado de não querer se igualar a Deus. Nós carecemos da sua infinita misericórdia. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são pelas suas infinitas misericórdias. Então nós não devemos igualar a Deus. E isso foi colocado para ela, mas mesmo assim, ela foi lá. E a ordenança era assim. E Deus disse, vocês não devem comer dele e nem tocar nele. Nem tocar no fruto dessa árvore. Ela devia fazer. Se ela tocasse, ela já estava fora da direção do Senhor. O pecado é como um carro descendo uma ladeira sem freio, desembestado. E vai descendo, vai batendo, vai atropelando, e vai indo. E a sua queda é rápida, é grande. É igual aquela passagem que Jesus fala sobre a casa fundamentada sobre a rocha e sobre a areia. John Wesley diz que o pecado ele é sutil e parece ser doce e agradável, mas depois traz uma morte fatal. Esse é o poder que o pecado tem. E o diabo está nos influenciando a pecar cada dia mais. Ele só faz a catraca ali e a gente vai e cai na mesma besteira todos os dias, toda hora, todo momento. Olhamos para onde não deve olhar. Desobedecemos a Deus. Não é o fato de eu vir ao culto ou não vir ao culto. É o fato de obedecer a Deus. Não é o fato de eu falar ou de eu pregar, não. É o fato de eu obedecer a Deus. Jesus olhou para os fariseus e falou, vocês falam bonito, é igual um copo que está limpo por fora, mas sujo por dentro. E às vezes nós desobedecemos a Deus e somos igual o copo, limpo por fora e sujo por dentro. Somos como um sepulcro caiado, vazios, sem Deus. E precisamos da graça do Senhor, precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. Não coma do fruto, meu irmão. Não olhe para a árvore que você não deve olhar. Não espie, nem toque nessa árvore. Ela vai lá e ela come. E o poder de influência dela foi para Adão e na mesma hora ele também comeu. E quando eles comeram, eles perceberam que estavam nus. Meu Deus. Quem é mãe que está aqui hoje? Quem é mãe? Levanta a mão. Olha. Você sente dores de parto por causa da desobediência. Quem daqui a pouco... Quem chegou do trabalho aqui? E dor, hein? Quem chegou do trabalho? Olha aqui. Quem vai trabalhar ainda? Presta atenção numa coisa. A gente só trabalha por causa disso aqui. Pense na dor que você sente na hora do parto, né? A pastora teve o primeiro normal e os outros 2 foi cesárea. Meu Deus, parecia que foi 3 cesáreas, moço. Jesus da glória. Meu Deus do céu. Por causa da desobediência. Você sabe o que a desobediência faz? Presta atenção aqui que o pastor está falando. Você sabe o que a desobediência faz? A desobediência
ela traz a morte espiritual para você e consequência para a sua família. Verdade. Para os seus herdeiros. Os cordeiros. Até a terceira geração será alcançada por causa da sua desobediência. Seja obediente à voz de Deus. Aleluia. Seja obediente à voz do Senhor. Fuja, meu irmão, daquele olhar que te faz pecar. Fuja, meu irmão, daquele ouvido que te faz tropeçar na graça com Deus. A gente precisa tomar cuidado. Caminhando com o Senhor, a gente precisa tomar cuidado com o que vê, com o que ouve, com o que fala. Porque isso traz consequências que nos levam direto à morte, morte espiritual. Nós precisamos caminhar com vida e vida com abundância em Cristo. Precisamos plantar aí pessoas que são fiéis a Deus. A nossa maior fidelidade não tem que estar ligada ao homem. Não tem que estar ligado à amizade. Não tem que estar ligado ao relacionamento. A nossa maior fidelidade tem que estar ligada a Deus. Se você for infiel com Deus, meu irmão, é 100% de chance das outras coisas na sua vida você ser infiel também. Glória a Deus. Se você não criar uma fidelidade com Deus, você não vai ser fiel com o teu esposo. Que adianta você querer ter um esposo, você não é fiel a Deus, que é o teu Pai Celestial. O que adianta vocês querem ser fiel a teu pai, a tua mãe, aqui na terra, sendo que você não é fiel a Deus, que é o seu Pai Celestial? O que adianta você ter uma fidelidade com amizade? Ai, meu amigo, ai, minha amiga, ai, glória a Deus pela vida dele, pela vida dela, mas você não é fiel a Deus. Não serve de nada. Ele tem que ser um princípio nas nossas vidas. Ele tem que estar plantado igual esta árvore no meio do jardim, que é eu e você. Era só Saul não desobedecer, que estava tudo certo. Mas ele desobedeceu. Ao seu espírito ficava atormentado. Ele ficava atribulado. Quantas vezes a gente se pega atribulado por causa de desobediência? Você viu que... Qual que é a ação do diabo aqui? Era só plantar a sementinha de dúvida. A persistência do pecado não é toda a ação do diabo, não. Ele só planta a sementinha, ele só maquina ali, ó. Fala, isso aqui é de boa, pode ir lá e pode pecar. É isso aqui, ó. Vai lá ver que você vai ver. Tira uma dúvida. Quando você vai ver, você, foi uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes. Você está lutando, Senhor, me tira disso, me tira disso. O inimigo só colocou a sementinha lá. Aquilo está impregnado em você. E você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus de misericórdia. Nós precisamos tomar cuidado. Essa mensagem eu trago para cada um de vocês, para que a gente venha tomar cuidado com aquilo que nós estamos sendo influenciados, através do nosso olhar, através daquilo que nós estamos vendo. Meu irmão, não perca a tua intimidade com o Senhor. Na viração do dia, Adão caminhava, você tem a noção que ele caminhava com o Criador, catalogando o nome dos animais? Esse macaco, que a gente olha assim, o macaco ele tem cara de macaco, ele não tem cara de baleia, não é verdade? Não é verdade? Então ele dava nome aos animais. Ele caminhava com o Senhor. E agora a desobediência faz com que ele tenha uma consequência. Meu irmão, em nome de Jesus, seja uma pessoa fiel a Deus. Que a tua fidelidade com Deus esteja em primeiro lugar. Se você tiver uma fidelidade com Deus em primeiro lugar, lá no teu trabalho, você vai ser fiel também.
dentro da sua casa haverá fidelidade também de um para com o outro. Quantos relacionamentos são construídos através de mentiras, traições, desavenças, porque não existe fidelidade com Deus. E Cristo é a nossa aliança verdadeira. E nós precisamos confiar e ser fiel a Deus. Essa ministração aqui não é uma ministração que eu não estou falando de um acontecimento qualquer, eu estou falando de um acontecimento que a gente vive até os dias de hoje. Essa ministração eu não estou falando de mim, meu irmão, nem do Davi, como é o nome dele? Nem do Theo. Não estou falando não. Embora seja um menininho bonitinho, desenrolado, todo estiloso. Mas essa ministração eu estou falando de Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É a Ele que nós devemos obediência. Talvez você hoje pecou. Todos nós aqui hoje vacilamos em alguma coisa. Então nós devemos a Ele o perdão, nós devemos a Ele a honra, nós devemos a Ele a glória e o louvor. Acabamos de louvar aqui. Como que é o refrão do último louvor que nós louvou? Nada mais. Nada mais. Somente a Ti, Deus. Nada mais me satisfaz. Você percebeu que você louvou? Não é? Ela abriu o culto e ela falou sobre... Ela entrou aqui numa parte de alegria, de servir somente a Deus, de servirmos a Deus com alegria, de cultuarmos a Ele com alegria. É porque aqui o que é feito é para Ele. Vocês estão percebendo o que nós estamos falando aqui? Louvando o nome dEle. Aí vai vir o pastor, ele não louva, porque o dom dele não é louvar. Não louvar é o dom supremo que eu tenho, mas eu não gosto de apresentar ele para as pessoas. Mas aí vem o pastor, ele vai pregar. Eu vou pregar falando de quem? Dele! Aleluia. Eu vou dar a bênção apostólica para vocês irem embora. Vocês vão debaixo da bênção de quem? Minha? Dele! Do Senhor! Você levantou hoje e respirou por causa de quem? Da tua força? Dele! Você tem saúde, 2 olhos, uma boca, é bonitão, hein? Essa moça bonita, esse moço, por causa de quem? Por causa dele. Deus te deu uma família maravilhosa. E foi Ele que fez isso. Então nós devemos a Ele toda honra e glória e obediência. Obediência à voz de Deus. Obedeça à voz do Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite. Obedeça à voz de Deus. Colha dos frutos da tua obediência, não da desobediência. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar por cada um de vocês. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus.